Dando continuidade aqui no nosso problema, agora nós temos que decidir, né, que valores nós temos aqui. Bom, até então, nós não falamos que ângulo, a gente só deu como dado, né, que todos esses planos terão, né, a mesma inclinação, tanto que nós obtivemos bissetrizes no encontro desses ângulos, certo? Então, nós precisamos, nesse momento, definir que inclinação é essa, porque senão nós não temos como saber que valores que a gente vai atribuir aqui. Nós temos que saber se isso vai ter, que ângulo será esse, né? 30 graus, 45 graus, o que a gente quiser, né? Esse sentido de caimento mostra só que aqui existem as horizontais, tá? Existe uma perpendicularidade, então, em função da força da gravidade, sempre a água cai perpendicular às horizontais. Isso a gente sabe, tá? Mas o que nós precisamos nesse momento, então, é definir que inclinação que a gente quer dar. Podemos dizer, então, o ângulo em si, e eu aqui, para facilitar, eu já vou dar um valor diretamente para esses pontos, e depois nós vamos calcular que ângulo é esse que a gente deu. Vamos fazer o inverso, porque vai ser mais simples, o vídeo será mais curto. Então, eu vou dizer que eu quero que esse telhado, ele seja mais ou menos íngreme. Então, se eu quero que ele seja íngreme, que suba muito, né? Eu vou dizer, se aqui tem 2, eu vou dizer que esta cumieira, que é essa horizontal aqui, definida pelos pontos HI, né? Eu vou dizer que eu quero que ela tenha cota 7, por exemplo. 7. Então, eu quero que saia da cota 2 e que chegue na cota 7. Bom, se isso aqui acontece, eu quero que vocês percebam que nós já estamos definindo o que a gente chama de escala do próprio plano. Tá? É como se fosse, né, uma régua, né, para medir e dar todas as informações de distâncias e ângulos sobre cada um desses planos aqui. Todos esses aqui eu já tenho a informação suficiente. Tá? Então, eu vou pegar um plano qualquer, vou pegar esse aqui, ó, que já vai me dar aqui a cumieira, né, e o 2 aqui. Vou pegar e vou fazer um traçado auxiliar, pegando aqui a continuidade, aqui do ladinho, para não riscar sobre o desenho, para não ficar muito confuso, mas pensem que aqui nós temos apenas uma porção desse plano. Que porção é essa? É um quadrilátero de pontos, de vértices, né? A, I, H, F. Nós temos aqui uma porção desse plano, que a gente sempre imagina como um plano infinito, né? E que nós definimos algo aqui que conformou a água desse telhado. Então, o que acontece aqui? Esse sentido de caimento, a gente já viu também quando a gente tratou especificamente do conceito de reta de máximo declive, que nós só vamos utilizar agora esse nome, mas tem um material específico para explicá-la, mas aqui nós vamos utilizar esse conceito. Então, eu sei que esse sentido de caimento é exatamente o que saiu paralelo à reta de máximo declive desse plano, e a notação em projeção cotada, que nós estamos trabalhando tudo num único processo projetivo sobre um único plano de projeção ortogonal, que é um método de projeção cotada, a gente representa como representação de um plano, né, esta notação aqui, que tem esse tracinho aqui, para dizer que é a reta de máximo declive deste plano aqui, que é o A, I, H, F. Isso aqui nós temos um plano, né, representado, então, por essa reta de máximo declive. E isto aqui já será a nossa escala do plano, ó. Aqui eu sei que eu tenho cota 2, porque eu tenho uma horizontal de cota 2 aqui, e aqui nós definimos que aquele ponto ali é 7, tem uma horizontal de cota 7. Então, eu até poderia colocar assim, já para a gente ir se acostumando com as notações, eu tenho uma horizontal de cota 7 e uma horizontal de cota 2, certo? Só que para eu definir a escala de um plano,
é importante que eu já faça uma anotação em que tenha cotas consecutivas. Então, eu tenho que ter pelo menos o que nós vamos também falar bastante aqui, que é o intervalo do plano, que é essa distância entre duas cotas consecutivas, certo? Inteiras e consecutivas. Então, para eu definir, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter um plano qualquer que tenha 1 e 2. Tá? Só para recordar um pouquinho. Então, aqui eu tenho algo que está, já que está no mesmo desenho, eu estou me utilizando da mesma escala, da mesma informação aqui. Mas a distância que eu tenho aqui certamente será maior do que a distância que eu vou encontrar aqui entre o 1 e o 2, entre a unidade, né, do intervalo. Então, isso aqui é a escala do plano, não é a escala do desenho. Esta é um exercício que vocês têm que ter bem claro, né, uma compreensão muito clara que nós estamos trabalhando aqui com escala do plano, e isso aqui é a escala do desenho. A reta de máximo declive nos dá a escala do plano. Então, aqui eu tenho um plano qualquer que tem uma unidade, né, de escala dele, né, maior, que é o intervalo. Vou escrever aqui, ó, intervalo do plano. Então, esse intervalo aqui é maior, provavelmente, certamente, do que esse aqui. O que que isso significa? Significa que se eu tenho mais distância para percorrer, para vencer uma unidade de altura, ele vai ter menor inclinação que esse aqui que vai vencer mais rapidamente. Então, ele vai subir mais rápido. Significa que ele tem um ângulo de inclinação maior do que aquele. Então, vocês rapidamente aprendendo a ler isso, vocês já vão saber. Esse plano aqui é mais inclinado que aquele. Né? Nesse caso aqui, todos os planos terão a mesma inclinação. Então, as escalas serão idênticas, só estarão em direções diferentes e sentidos de caimento diferentes. Mas nós teremos esta mesma escala em todos eles aqui. Então, basta fazer uma. Basta fazer uma. Para descobrir a cota de todos os pontos que estão aqui. Então, esse problema, ele é muito imediato para resolver. Eu não preciso estar fazendo este esquema que eu estou fazendo aqui, eu não preciso fazer em todas as águas. Por quê? Porque todas elas são iguais. Em termos de intervalo, eu vou descobrir o mesmo intervalo em todos os exercícios que eu fizer aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o que que dá aqui. O que que eu tenho que fazer? Divisão de segmento, né? Eu tenho que dividir 7 menos 2, 5. Eu vou dividir isso aqui em 5 partes. Como eu faço? Eu pego uma linha qualquer, posso também me utilizar do escalímetro numa escala conveniente, mas vou fazer aqui e vou pegar qualquer tamanho, né? Vou pegar pequeno para que caiba dentro da minha folha e vou dizer que eu tenho que ter 5 partes. Vou fazer até um pouquinho maior porque cabe 5 aqui, não fica tão pequeno. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 partes. Quando eu tracei essas 5 partes aqui, né, e unindo o final do segmento, que isso aqui também tem um material que explica, né, basta que eu trace uma paralela, direções paralelas, movimento da mão, eu faço primeiro antes de traçar, vamos ver se eu tô treinada, né, se não tô, eu vou fazer uma coisa meio cabeluda, né, para eu e, ó, movimento da mão e vou traçando fraquinho, né? No momento que eu faço isso, eu vou transportando aquela mesma proporção que eu marquei aqui para cá. Então, aqui eu tenho cota 3, 4, 5, 6 e 7. Isso aqui é a reta RMD. A reta, vou escrever para a gente gravar, reta de máximo declive, que é o ângulo máximo que uma reta que pertence a esse plano aqui pode ter, porque ela pode estar inclinada e ter intervalos maiores e estar apoiada aqui, mas neste caso nós queremos representar o plano.
Com isso aqui, nós temos, então, a nossa reta bem definida. A reta de máximo declive, ok? Agora eu preciso saber G, né? Qual é este valor aqui? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso desta distância aqui, do quanto que ele sobe, ó. Eu preciso desta distância aqui. Como eu já fiz aqui, basta que eu pegue essa distância e transporte para cá para saber qual é a cota daquele ponto, ó. Deu aqui. Então, eu posso subdividir, fazer divisão de segmento e ver exatamente, eu vou pegar no olho, vou dizer que isso aqui tem 5,4, porque está um pouquinho para menos da metade. Então, eu vou dizer que a cota de G é 5,4. Por que 5,4? Porque eu estou marcando aqui, ó, estou dizendo que aqui eu medi 5,4. Este valor aqui é este que eu joguei para cá, certo? Com isso, eu resolvi todas as cotas. Agora eu sei ler que isso é tridimensional, que está subindo até o ponto de cota 7, essa cumieira. Aqui eu não tenho uma cumieira, porque é inclinada. A nomenclatura disso aqui, que a gente chama, é um espigão. Todos que nós temos aqui são espigões, interseções entre planos de telhado que não recolhem água, né? Nós não temos nenhuma que vá para dentro do próprio telhado, que a gente chama de rincão, que é o recolhimento de água, né? Aqui a gente espiga, né? Eu sempre digo que finca, que repele, né? Então, a água que tá caindo aqui, ela vai sempre cair nesse sentido aqui, ó, pra cá e pra cá, ó. Sempre todas elas nos sentidos do caimento do telhado. Então, eu tenho a água, ó, se a chuva cai aqui, ela vai caindo para um lado e para outro. Nessa linha aqui, ela divide, né? Que é o que a gente chama de espigão. Na cumieira, vai certinho na perpendicular para cada lado. Então, essas coisas vocês têm que aprender a enxergar. O que, que vai acontecer com a água desse telhado? Que movimento será esse em função da força da gravidade? Tá? Bom, e agora? Qual é o ângulo, né, que efetivamente esse meu projeto resultou? O meu projeto, às vezes, ele parte de um ângulo. Por exemplo, se eu tenho uma telha que já tem uma especificação definida, eu tenho que ter 30% de caimento, né? Eu tenho um ângulo, no mínimo, para que... Telha de barro tem muito isso, né? Tem um ângulo mínimo, se a gente faz um caimento muito pequeno, se tem uma chuva tocada a vento, vai entrar. Quanto mais íngreme, né, mais fácil, a água corre e não vai ter infiltração. Então, numa telha de fibrocimento, por exemplo, qualquer outra, a gente hoje, né, consegue vários tipos de materiais e cada um tem uma especificação. Então, o meu projeto ele pode partir também de uma especificação e que também vai ser ajustado em relação à forma que eu queira, né, das relações que a gente queira estabelecer dos elementos do nosso projeto, né, para definir, então, essa forma. Então, qual será o ângulo? Até aqui nós não definimos isso. Bom, agora é simples. Se eu tenho uma unidade, né, eu posso simplesmente, agora sim eu vou me remeter à escala do desenho, porque eu estou indo de 2 para 7, então são 5 unidades, eu vou pegar 5 unidades, ou eu posso pegar uma única unidade, e posso até me esquecer disso tudo aqui e calcular aqui, ó. Eu tenho eu posso calcular até aqui, ó, me valer da própria escala do desenho. Então, se eu tenho quanto que eu subo, né, nesta escala aqui, quanto que eu subo, eu vou pegar, melhor aqui, desculpem, né, já ia fazer bobagem aqui. Não posso, eu tenho que fazer aqui, nesta escala aqui. A diferença de uma unidade, de 7 para 6 é uma unidade, eu vou pegar uma unidadezinha aqui. E vou colocar aqui, ó, numa perpendicular, marquei uma unidade, ó, numa perpendicular. E tenho
aqui. Podia ter feito pro outro lado também. Eu quis fazer aqui para fazer um desenho mais limpo. Então, aqui eu marquei uma unidade. E aqui vai me aparecer o ângulo alfa. Vou fazer aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá? Como eu disse para vocês, eu estou sem muita prática fazendo aqui pelo vídeo, né? E então aqui, ó, de 2, aqui eu tenho cota 2, eu vou rebater, eu tenho uma inclinação aqui, a gente já viu o rebatimento também, vou deitar aqui e vou colocar. Eu tenho de 2 para 5,4, mas eu não quero fazer coisa quebrada, então eu vou marcar o tamanho do intervalo que eu achei aqui, ó, e vou marcar aqui 2 para 3. Então, aqui eu tenho cota 2, tô marcando aqui a minha reta de máximo declive desse aqui, que é igual àquela, com o mesmo intervalo. Então, aqui eu tenho 2, e aqui eu peguei aquela medida e coloquei 3, esse aqui é o intervalo. Agora, eu vou pegar uma unidade de altura, se eu tô deitando, vai aparecer aqui na perpendicular, acho que agora aqui vai ficar mais claro. Vou pegar agora uma unidade de escala, que é um pouquinho maior do que aquela que deu do intervalo, e vou marcar aqui a altura. E vou... Este aqui vai ser o ângulo alfa, que é o ângulo que todos esses planos aqui está fazendo com o plano horizontal de projeção. Certo? Então, o que eu coloquei aqui? Aqui eu coloquei o intervalo.